Desculpem pelo atraso, além de termos prolongado bastante a reunião e depois disso houve um relatório do Ministro do Interior, tivemos um ataque balístico em Kryvyi Rih, 12 mortos, já agora 2 crianças. Meus pêsames aos familiares e amigos. É claro que todos os serviços começaram a trabalhar, mas essa é a face. Dos russos, em princípio, não muda. Desde o início desta guerra, atingiram um parque infantil. Então, no que diz respeito ao encontro com nossos colegas franceses e britânicos, gostaria de agradecer, antes das suas perguntas, gostaria de agradecer à liderança do Reino Unido e da França, ao Presidente, respectivamente, e ao Primeiro-Ministro. E realmente tivemos uma conversa séria e construtiva. Primeiro, trabalhamos profundamente, de forma muito detalhada. Nossos militares trabalharam, nosso comandante trabalhou em Syrskyi também. Pavlo Paliza trabalhou também. Trabalhou o chefe do Estado-Maior, Andriy Renatov. Eles trabalharam com colegas franceses e britânicos. Houve uma reunião séria, o general Maisiuk também estava com eles. Assim, eles trabalharam por bastante tempo. Esta não é a primeira reunião, mas me parece que uma tão fundamental. É uma das primeiras. E é muito importante que nós vamos trabalhar agora nesse formato constante com os resultados correspondentes. Eu não posso divulgar muitos detalhes, porque este é apenas o começo, mas um começo profundo deste trabalho. Desculpe, muito obrigado. Eu queria perguntar sobre o que pode, em princípio, ser contado sobre, ainda assim, sua reunião, se possível, alguns detalhes que não interrompem o processo. E também se já, talvez, houve uma estimativa, talvez calcularam, de que forma as tarifas de Donald Trump afetarão as compras da indústria de defesa da Ucrânia, porque compramos em todo o mundo. Muito obrigado. Obrigado. Primeiro, desde o início do trabalho na ideia de garantia de segurança, começando com esta parte da sua pergunta, responderei sobre o contingente. Realizamos uma série de reuniões durante 2 meses. Hoje já fazem 2 meses que estamos trabalhando nisso. As equipes estão trabalhando. Hoje tivemos a primeira reunião de resumo. Ela é realmente uma etapa muito importante. E isso não significa que apenas 3 países, que hoje foram Ucrânia, França e Reino Unido, estão incluídos neste processo. Muitos outros países. Eu não quero falar por enquanto. O número desta coalizão será uma coalizão. Eu acho que ainda precisamos de cerca de 1 mês. E acreditamos que não mais do que isso. Estaremos completamente prontos com a compreensão desta infraestrutura. E estamos discutindo a presença em terra, no ar e no mar, bem como a defesa antiaérea e outras questões delicadas. Vamos nos encontrar semanalmente e acho que vamos nos encontrar toda semana. Não no meu nível, mas no nível dos nossos militares. Em alguns lugares isso é discutido separadamente. Nós temos muito entendimento com nossos parceiros sobre o que a Ucrânia precisa, onde há momentos sensíveis, digamos, geográficos, onde gostaríamos de ter apoio. E é importante que hoje eu discuti questões estratégicas, não apenas questões de quantidade, mas também questões de mandato dessa infraestrutura. Para mim é importante datas, entendimento sobre em que etapa. Podemos já contar com o continente, algumas. Em que etapa de acordos? Tais questões estratégicas importantes. Também discutimos algumas coisas. É claro que os comandantes dos Estados Maiores, eles não têm autoridade, mas eles comunicarão as posições minhas
comunicarão as posições aos seus líderes de seus países, bem como aos outros, nos estados maiores de outros países, e então nos encontraremos novamente. Agora, no que diz respeito às tarifas, o volume de comércio é muito pequeno na Ucrânia com os EUA. Para a economia, isso não é muito bom, é claro. Quanto à questão das tarifas, elas não nos afetarão definitivamente. No geral, nossa economia. O volume de fornecimento de armas não afeta isso de forma alguma. Isso é o primeiro. A segunda história, o volume que vemos, bem, hoje temos um comércio de 3,5, 3,8 bilhões entre nós e os EMEBA. Nós entendemos quem éramos, ainda antes disso, para a nossa metalurgia, essencial para o desenvolvimento industrial. Na metalurgia tínhamos 25% antes e depois do início da guerra em grande escala que impactou a produção. A tarifa foi reduzida e me parece que hoje, não parece, eu sei, ela voltou. Ou seja, quero dizer, não são esses volumes sobre os quais hoje podemos falar com alguns, não há problemas. Para nós isso não é um problema. Tatiana Passova, Ukrinform, obrigado pela oportunidade, Sr. Presidente. Recentemente, o enviado de Putin, Dmitriev, visitou Washington e, logo após isso, começaram as manipulações. Que o resultado dessa visita, dizem, pode ser sanções. Na sua opinião, a Rússia pode negociar, digamos, a suspensão das sanções em troca de algo, por exemplo, um cessar-fogo? Obrigado. O que a Rússia quer. E eles enfatizam isso. Sem dúvida, a posição da Europa é importante. Estou grato que ela novamente é incondicional no apoio à Ucrânia. A Europa não vai suspender as sanções. Na minha opinião pessoal, sua economia depende muito das sanções europeias. Acreditamos que os EU não vão suspender as sanções, mas, ao contrário, tomarão medidas para fortalecê-las. E os ataques diários, os de hoje, e o ataque balístico de hoje. Isso prova que são necessárias medidas de sanção fortes contra Putin. Isso os forçará a parar, pelo menos a parar a fase quente desta guerra. Cessar fogo. E quanto às sanções, sabemos como elas funcionam. Dmitry, sabemos quais são as razões adicionais pelas quais ele estava nos Estados Unidos. Além disso, ele não estava apenas nos Estados Unidos. Estamos acompanhando os movimentos de nossos inimigos e a principal questão é como retirar 300 bilhões em ativos congelados. Essa é a principal questão deles. Sabemos, não vou falar todos os detalhes, mas sabemos que eles querem, estão até prontos e oferecem a alguns países para comprar diversos produtos, incluindo de alta tecnologia, por essa quantia, se esses líderes puderem ajudá-los a retirar esse dinheiro para a compra de bens nesses países. E sobre a construção de aeronaves. Estamos falando de nossos parceiros ocidentais e outras questões. Mas, graças a Deus, hoje esse dinheiro está congelado na Europa e a Europa não pretende devolvê-lo. Devolvê-lo russo. Isso é importante. Esta é uma das razões pelas quais são levantadas certas questões, tanto no Oriente Médio quanto no EUA, por representantes da Crimeia. Além, pelo que sabemos, a questão das sanções, bem, basicamente basicamente você sabe de tudo. Todas as sanções, elas são bastante públicas, o que a Rússia quer, mas nós percebemos tudo isso como, bem, especialmente a questão dos 300 bilhões, nós vamos perceber isso como uma oportunidade de, Obrigado. Eles encontraram um formato, tão astuto de suborno, acho que não terão sucesso. Isso também será uma sanção sobre ativos mundiais, uma sanção importante. Eles estão lutando, a propósito, eles correndo com o Tratado sobre Minerais,
também. Estão seriamente tendo um diálogo sobre este tema. Senhor presidente BBC News, sobre o acordo de minerais. Vimos o projeto do acordo proposto sobre energia e minerais e ele concede um controle significativo sobre os recursos ucranianos aos EUA. Você está disposto a assinar um acordo desse tipo? E se sim, você irá à Casa Branca e se encontrará com o presidente Trump para assiná-lo? E a reunião acontecerá de outra forma? Obrigado. É difícil falar sobre o futuro. Precisamos lidar com os desafios de hoje. Em primeiro lugar, as equipes estão trabalhando neste acordo. Como eu disse, estamos lidando com a questão da seleção de uma firma jurídica. Escolhemos, em princípio, 3 firmas principais que concordaram em trabalhar e querem trabalhar, ajudar e representar a Ucrânia. Elas são competentes. No início da próxima semana, vamos chegar a um acordo com uma das 3 empresas. Atualmente as condições estão sendo discutidas. No início da próxima semana terei uma grande reunião com a nossa equipe, onde me apresentarão todos os pontos que nos satisfazem ou que refletirão a justiça. No acordo, na nossa opinião, como vemos isso? Vemos neste acordo apenas passos de parceria. E é exatamente nisso que a equipe está trabalhando. A equipe me apresentará brevemente este acordo, os pontos mais importantes, no início da semana e após isso. Em princípio, a equipe técnica estará pronta para viajar aos EUA e para dialogar com seus parceiros americanos. Por enquanto, estamos contando com o envio de nossa equipe técnica. Eu não estou planejando por enquanto. Minha pergunta é, se não for estabelecido um cessar-fogo, se virmos que a Rússia não está pronta para isso, veremos tropas francesas em solo ucraniano? Obrigado. Obrigado. Você tem uma pergunta muito complexa aqui. Falamos sobre isso hoje com generais, com almirantes, com generais. A Rússia não quer um cessar-fogo. E nós vemos isso. E entendemos o que ela quer, quais são os próximos passos, onde estão se reunindo suas tropas, onde há aumento de disparos, onde há aumento de ataques ofensivos, por exemplo, em toda a linha de frente. Hoje vemos mais de 200. E isso é definitivamente um aumento. Há alguns dias poderia ter sido, mas o tempo estava não muito e por isso é claro que houve uma redução. Agora vemos que eles vão fazer isso, eles precisam de passos. Eles realmente querem nos expulsar completamente da região de Kursk, mas todos novamente entendem e confirmam. E agora confirma, colegas dos nossos generais representantes da França, do Reino Unido, todos entendem que não há cerco, estamos no território da região de Kursk. E não apenas no território da região de Kursk, a propósito, a nossa presença. É claro que eles querem fazer tudo ao máximo. Entendem? Eles têm datas simbólicas no próximo mês, datas simbólicas para eles quando querem mostrar certas vitórias, passos. Mas, por enquanto, controlamos a situação, estamos lá. E para nós isso é muito importante, porque mantemos um grande número de militares. Aproximadamente 64 mil russos, aproximadamente, na direção de Kursk, 100 mil das suas tropas. É um agrupamento muito sério que poderia se espalhar por aqui e nos atacar de outras direções ao longo de toda a linha de frente. Por isso, nos rapazes, lá são simplesmente incríveis. Ontem eu não recompensei todos eles, mas alguns, mas para mim foi uma grande oportunidade e respeito por eles. Eles são simplesmente incríveis. E, portanto, as tropas francesas estarão tenho certeza absolutamente, que estarão entre as primeiras, porque os franceses, se houver sim o contingente francês, britânico, eles representam hoje, bem,
Bem, essa ideia como os principais representantes do contingente europeu. Quando estarão, em que quantidade, simplesmente não posso dizer. Esses são os acordos que temos com os parceiros. Por enquanto... Oleksiy Przemysl, ABC News. Senhor presidente, poderia comentar as palavras do presidente Trump, que disse ontem que está confiante de que tanto você quanto Putin estão prontos para fazer um acordo e chegar a um entendimento? Você realmente acredita que é possível que a Rússia possa concordar com um cessar-fogo real em breve? Ontem você disse que o Ocidente poderia pressionar a Rússia em 2 semanas, talvez no máximo em alguns meses. Quais passos concretos do presidente Trump são necessários agora para que isso realmente aconteça? Eu acho que passos importantes, e se a legislação correspondente ainda não foi registrada no Congresso, acredito que passos fortes e apropriados serão tomados em breve. Estamos aguardando muito por isso, não quero dizer de quem, mas entendemos de quem. Falamos sobre isso, é o aumento da pressão das sanções sobre os russos, por não quererem terminar a guerra. E, sem dúvida, o primeiro passo. Para terminar isso, é o cessar-fogo. Estamos esperando exatamente por esses passos. Estamos esperando por eles há muito tempo. Eu sei que... Bem, pelo menos temos essa informação de que a América está próxima de tomar medidas correspondentes. Vamos ver se isso acontecerá. Isso não é uma profecia, é apenas a informação que temos. Quanto isso corresponde à realidade, nós simplesmente veremos. Em breve. E eu, realmente, acredito que esses passos podem influenciar os russos a cessar fogo. Isso é importante para todos. A Ucrânia está demonstrando prontidão. Eu agradeço à América, aos congressistas, à administração, ao presidente. Oportunidades que eles, primeiro pelo fato de que eles não cessam a ajuda. Para nós isso é importante. E a troca de dados, veja, novamente balística, né? E você entende que isso é realmente muito vital para todos nós, vital. E também esperamos passos sancionatórios tão fortes. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho algumas perguntas. A primeira pergunta, quais são as linhas vermelhas da Ucrânia para as negociações de paz agora? E a segunda pergunta, como você agora esses olhos, o que você espera da Turquia neste estágio? E você talvez planeja visitar a Turquia em um futuro não muito distante, em breve? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Minhas visitas à Turquia, eu sempre faço isso. Com prazer. Temos boas relações com o presidente Erdogan. Ele, de fato, nós o vemos como um dos jogadores importantes nas garantias de segurança futuras, especificamente sobre a segurança no Mar Negro, na Turquia. Para isso, todas as possibilidades existem. Quanto à visita, mas sempre depende do assunto, das nossas discussões com o presidente Erdogan, e se há possibilidade, do ponto de vista da guerra, qual é a situação na Ucrânia. Eu sempre olho para isso, posso combinar, viajar e depois mudamos as datas. Sim, isso aconteceu muitas vezes durante esta guerra. É que essa informação é variada e não pública, considerando a situação no campo de batalha, considerando a situação de segurança. Quanto a bem sobre a segurança alimentar, como você já deve saber, você sabe muito bem que a Turquia ajudou a controlar essa situação. Infelizmente, depois foi bloqueada pela Rússia essa iniciativa, aliás, uma iniciativa da Turquia, inclusive. No entanto, agora está funcionando. No futuro, nas garantias de segurança, mais uma vez acredito que a Turquia pode desempenhar um papel muito importante. Eu falei sobre isso com o presidente de Ottawa. Ele me confirmou que a Turquia estará entre os garantidores de segurança para a Ucrânia. Para mim, isso é importante. Sobre as linhas vermelhas que você mencionou, veja, sobre as linhas vermelhas, sobre as negociações diretas, eu disse isso honestamente, não tenho medo de nenhuma opção ou formato de negociações com os russos. Com mediação, sem mediação, com o senhor, com a Europa. É desejável que quaisquer negociações sejam objetivas.
como falar diretamente apenas com mísseis balísticos. Hoje em dia é simplesmente falar com mísseis e terroristas. Algum sentido em apenas falar, antes de tudo, um cessar-fogo incondicional. Agradecemos à América por esta iniciativa. Ela é correta. Nós poderíamos nós mesmos mostrar linhas vermelhas antes do cessar-fogo, mas não fazemos isso. Nós enfatizamos isso. Acreditamos que o cessar-fogo deve ser incondicional. E depois disso não podemos conversar em qualquer formato. Mas para isso é necessário que os russos não sejam apenas assassinos e estivessem prontos para a diplomacia. Por enquanto, eles são apenas demônios. Bem, como mais podemos chamá-los? Hoje houve um ataque, mataram 12 pessoas. Vão para a América, fazem discursos, aparecem nos canais, dizem como querem a paz, mostram alguns acordos minerais que estão prontos. Para o que eles estão prontos? Aquele que está pronto mostra não apenas com palavras trabalhadores humildes.